minha querida. E agora o nosso assunto aqui no estúdio é o primeiro emprego. A gente sabe que para conseguir se colocar no mercado de trabalho hoje não está nada fácil, não é mesmo? Quem vem dar umas dicas aqui para a gente sobre isso é o especialista em políticas públicas para a juventude, Valdinei Valério da Silva. Boa tarde, Valdinei, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Boa tarde, espectadores da TVC Notícias. Para você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida com relação a essa questão aí do primeiro emprego, do estágio, né, dessa entrada no mercado de trabalho, manda sua pergunta para a gente. Nosso WhatsApp é o 996311006. Participe, porque o jornal fica sempre melhor quando você participa. Valdinei, me fala uma coisa. Quando uma pessoa vai contratar um estagiário, vai entrevistar, qual que é o objetivo que ele tem? O que ele espera aí nessa entrevista? A respeito de comportamento e conhecimento de quem ele vai entrevistar. A verdade é que o que se espera de um estagiário, de uma pessoa que vai assumir o primeiro emprego, o que o empresário realmente espera é que tenha uma pessoa que tenha vontade de aprender. Essa é a grande questão. Você não vai esperar dele uma bagagem, né? Ele está indo exatamente. lá para... Outro dia, eu conversando com a Heloísa Trajano, que é a proprietária do Magazine Luiza, uma grande empresária, ela disse assim, nós estamos mudando a forma de selecionar os nossos funcionários. Tanto os aprendizes, quanto os estagiários, quanto os profissionais. Por quê? Ela dizia o seguinte, que 100% dos seus funcionários eram selecionados pela técnica e 90% deles, dos demitidos, eram demitidos pela questão comportamental. Então agora, o que eles estão organizando com relação a isso? O que se busca hoje é que esse jovem, essa pessoa que busca o primeiro emprego, é que ela tenha aquilo que o pessoal chama de inteligência emocional. Que ela esteja preparada emocionalmente para trabalhar, para lidar com a equipe, para estabelecer relações dentro do ambiente do trabalho e, naturalmente, a técnica ele vai adquirindo com o tempo. Porque é mais fácil você ensinar ali uma técnica para ele já dentro do trabalho do que essa inteligência emocional, esse controle, saber lidar com o público, com as pessoas. Então né? É aquilo que o pessoal, e que mundialmente tem sido discutido, são as questões relacionadas às habilidades socioemocionais e as habilidades técnicas. Então, o que se pede hoje, na grande maioria das vezes no mercado, é que o jovem ele tenha ou ele exercite as habilidades emocionais a fim de que as habilidades técnicas sejam acrescentadas. Então, a gente pode colocar aí algumas dicas para a pessoa que está precisando ir lá para uma entrevista de estágio? Como é que ele pode se preparar para se dar bem nessa entrevista, já que a gente está vendo essa mudança de foco? Olha, Michele, antes mesmo de falar sobre a entrevista, sobre essas dicas, nós estamos vivenciando um momento mundial em que, primeiro, a tecnologia tem usurpado muitas vagas de emprego. Verdade. Isso é uma discussão, por exemplo... As máquinas e a tecnologia agora, né? Então, uma das dicas que eu posso dar é exercite o conhecimento tecnológico, porque o mercado ele está cada dia menor e as possibilidades elas são maiores para as pessoas que exercitam esse conhecimento, que buscam esse conhecimento. Para você ter uma ideia, o Fórum Econômico Mundial esse ano, ele anunciou que nos próximos anos quase 10 milhões de vagas no mundo serão extintas a partir da utilização da tecnologia. Aí a gente vê, quando surge vaga de emprego em algum lugar, as filas que se formam, as pessoas ficam desesperadas. São filas assim quilométricas, às vezes, para admitir aí 10, 15 pessoas. Michele, e uma outra questão que eu tenho discutido muito aí como cientista social que sou, é a questão do trabalho decente, do trabalho digno, das formas menos prejudiciais de se profissionalizar. Então, essa é uma questão, inclusive, que eu tenho debatido. Eu sou o único brasileiro que foi e que está debatendo essa questão para o próximo G20. Estive 2 vezes esse ano no Japão, debatendo essa questão como responsável pelo tema trabalho, juventude, inclusão e trabalho, que envolve uma série de questões que vai desde a educação, e que aí nós temos que olhar como é que está a situação educacional do nosso país, que é uma das piores do mundo, e onde nós temos aí os problemas se arrastando, um Ministério da Educação ainda não encontrado. Então, tudo isso tem uma influência e exerce um poder sobre como se vai empregar e qual é a qualidade desse emprego. Então, primeiro, se eu posso dar uma dica, envolva-se com as questões tecnológicas, porque para o mundo tecnológico não falta vaga.
Aí. E tem uma questão. Antigamente, as pessoas assim tinham... Eu até vi alguma coisa a respeito do que você escreveu. A pessoa olhava para os pais, o pai, a mãe, sei lá, a mãe trabalhava menos antigamente fora, né? O mercado deu uma mudada, está sendo positivo. Mas se a pessoa estava insatisfeita, ele saía do trabalho porque teria outro para ele tentar. Ou às vezes ele tinha propostas de outros. Hoje em dia, se a pessoa está insatisfeita num trabalho, muitas vezes ela tem que engolir aquilo, porque ela sabe que se ela sair daí, ela não vai, provavelmente não vai arrumar outro. Então, essa questão do trabalho decente, eu acho que também a gente pode avaliar essa questão, né? Porque às vezes você está insatisfeito, está fazendo uma coisa que não está dando certo, você não está feliz, não é uma coisa bacana, mas você não tem outra coisa para fazer. Tem uma outra questão também, né? O mundo está aberto para o empreendedorismo. Nós vivenciamos os últimos 15 anos, até o momento em que a crise se estabeleceu, onde partes do país nós tínhamos situações de pleno emprego. E essas situações de pleno emprego, ela dava a condição de um jovem pular, sair de um emprego para o outro, sair de uma condição de trabalho para outra, o que hoje é impossível que você faça. No mundo todo, essa questão do emprego, não é? No mundo todo, em alguns países mais, outros menos. Mas nós podemos citar, por exemplo, a Europa tem mais jovem desempregado do que tem o Brasil. A população desempregada da Europa entre 18 e 29 anos, ela chega a quase 50% em alguns países. Geralmente o primeiro emprego, ele vem através de um estágio. Quando ele não vem, possivelmente vai ser uma vaga de um emprego assim, que exija pouco profissionalismo, vamos dizer assim? A verdade é que é o seguinte, o primeiro emprego ele pode vir através de um estágio e ele pode vir através daquilo que nós chamamos de lei da aprendizagem. O jovem aprendiz, do qual o Estado de Goiás é um dos protagonistas no Brasil nesse tipo de inclusão, inclusive um dos primeiros do ranking, e onde também iniciou o programa, por exemplo, de inclusão laboral juvenil para iniciativa pública. Foi o primeiro Estado do Brasil que colocou o jovem na condição de aprendiz para a iniciativa pública. E esse é um bom caminho, tanto quanto o estágio, são dois ótimos caminhos, inclusive indicados pela própria OIT, que considera esses caminhos o caminho do emprego decente, o caminho do crescimento, da empregabilidade, da entrada no mercado de trabalho de uma maneira que possa trazer qualificação, que possa trazer uma qualidade de vida maior e a permanência desse jovem que adentra o primeiro emprego no mercado de trabalho, que é uma outra questão, porque uma questão é você iniciar, a outra questão é você conseguir permanecer e se transformar, se transpor aí num profissional a partir desse início. Porque hoje com a concorrência do jeito que está no mercado, às vezes até entrar não está sendo pior, porque as vagas de estágio elas sempre existem ali para quem está entrando, já é uma coisa separada dos funcionários mesmo efetivos, né? Nós temos duas questões. A legislação do estágio, ela determina até um percentual que a empresa pode ter estagiários. E a lei da aprendizagem é um pouco diferente, que ela determina o número mínimo e o número máximo de aprendizes que pode ter numa empresa, entre 5% e 15%. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes, mas que proporcionam essa entrada no mercado de trabalho de maneira decente. Onde o Brasil, inclusive, o Estado de Goiás, é protagonista nisso. Porque eu tenho dirigido também outros trabalhos em outros países, inclusive receberemos amanhã em Brasília, o pessoal da União Europeia para vir conhecer o trabalho que nós realizamos no Brasil através da lei da aprendizagem. E esse trabalho que é feito no Brasil tem sido exemplo para muitos outros países, onde inclusive nós estamos fazendo transferência de tecnologia. E a gente está com uma perspectiva bem ruim, infelizmente, nesse momento, e a gente ainda está com essa questão da tentativa da aprovação de uma reforma da Previdência. Qual o papel do jovem nesse momento, assim, o cenário que a gente pode começar a imaginar para daqui a algum tempo, fora o que a gente já está vendo agora? O que a gente percebe é que a discussão da Previdência, ela não tem passado pela empregabilidade juvenil. Ela tem passado por uma série de itens que possam vir a trazer equilíbrio para a Previdência, mas em nenhum momento ela tem passado por exemplo, propor políticas públicas de empregabilidade juvenil, que são esses jovens que vão trazer
a estabilidade para a Previdência a partir da sua contribuição, porque um jovem que entra hoje no mercado de trabalho de maneira formal, ele vai permanecer nele durante 30 anos, durante 40 anos, e qualquer outra política que venha sem essa âncora, esse pilar, eu não acredito que ela vá ter sucesso. Até porque os jovens, assim, os mais novos no trabalho vão bancar essa previdência futura, né? Porque, Michele, para nós aposentarmos, né, alguém tem que estar trabalhando. Não é? Né? Valdinei, tem umas participações chegando aqui. Vamos tentar rapidinho para passar alguma coisa. Olha aqui. A Maria Ivaneide disse o seguinte: gostaria de saber se quem já teve a carteira assinada uma vez ainda pode participar de estágio. Ela é de Senador Canedo. Obrigada pela sua participação, meu querido. Desde que ela esteja vinculada a uma organização de ensino, a um instituto de ensino, sim, tanto no nível técnico quanto no nível universitário. Não há nenhum problema. Vê essa outra aqui. A pessoa não se identificou. Gente, manda o nome de onde você está falando que a gente quer saber. Vamos lá. Trabalhei numa empresa na expectativa de ter minha primeira experiência de trabalho com carteira assinada. Trabalhei por 8 meses, mas não assinaram minha carteira e nem acertaram comigo. O que eu devo fazer? Essa experiência foi válida? Como é que eu posso fazer a comprovação disso? Eu comprovo isso no meu currículo? Você pode indicar isso no seu currículo. No entanto, essa é uma questão para ser resolvida na Justiça do Trabalho. Não é? Nós assistimos agora a reportagem anterior que fala das conciliações. Então, o que eu diria é que ela tem que buscar a Justiça do Trabalho no sentido de regularizar essa situação, até porque ali ela teve INSS não recolhido, ela teve FGTS não recolhido e uma série de outras situações de direito. A partir dos 3 meses a pessoa já tem que assinar, não é? São 3 meses de experiência, parece que... Não. O contrato de experiência também é assinado. Também ele pode ser feito por 30 até 90 dias, 30 mais 60, ou 45 mais 45. Então, de toda forma, a ideia é buscar a Justiça do Trabalho. E mais uma participação. O Emivaldo fala o seguinte: tenho 20 anos, tenho um curso básico e não estou conseguindo emprego. Eu queria saber o que eu posso fazer nessa situação. Olha, primeiro, continuar buscando e estudando, né? Continuar buscando e se aperfeiçoando. Eu não sei do qual curso básico que ele está falando aí. Ele não colocou. O curso fundamental, a primeira fase do ensino. Pois é, ele tem 20 anos, ele disse que curso básico, não entrou em detalhe, né, Emivaldo, para a gente poder... Mas como o Valdinei disse, não desista, porque se você desistir, realmente vai estar só engrossando a fila. Parece óbvio dizer isso, mas assim, às vezes o óbvio também tem que ser dito, né? Você não pode desistir, só que você também não pode desistir de continuar se aperfeiçoando. E se aperfeiçoar, não necessariamente ele tem que fazer in loco ou presencialmente. Nós temos hoje, a tecnologia traz essa possibilidade hoje de você muito, né? Na continuar se aperfeiçoando para que você se coloque de uma maneira mais qualificada diante do mercado de trabalho. Tá certo. Então, eu agradeço a participação do Valdinei Valério da Silva, que é especialista em políticas públicas para a juventude, que deu essas dicas aqui para a gente. E, um incentivo para quem está pensando em parar, porque está difícil. Se já está difícil na atual situação, você não pode parar, né? Continua aí estudando, se aperfeiçoando, porque é isso aí, o mercado é concorrido. Não há outra forma, Não Michele. tem jeito, né? Muito obrigada. Eu que agradeço aos ouvintes. Tchau, tchau.